Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Daniel e nesta aula irei dar dicas sobre modelagem Hard Surface, que é nada mais do que a modelagem de objetos rígidos, como armaduras, carros, robôs. Muitas pessoas querem fazer esse tipo de superfície, tipo de geometria. Porém, para você executar esse tipo de modelagem, você precisa distribuir bem os loops, organizar bem a malha, a topologia. Porque senão você não consegue fazer buracos, definir cantos, você acaba deixando muito próximo alguns edge loops e acaba deixando a superfície marcada, consequentemente o shader não fica muito bom no render. Então aqui nesta aula, que é a primeira parte, eu irei dar várias dicas de como você pode trabalhar esse tipo de modelagem. Lembrando, essa é a parte 1. Então galera, vamos lá. Um dos principais desafios da modelagem Hard Surface é você trabalhar com formas arredondadas, curvadas, e ao mesmo tempo você conseguir fazer buracos, fazer vincos, deixar os cantos definidos. Isso acaba sendo um desafio pelo seguinte, ó. Vamos aqui pelo básico. Como você deve saber, se você já tem um conhecimento básico do Blender, o que faz a curvatura numa geometria é a inclinação de um polígono para o outro. Eu tenho um polígono aqui, e depois tenho outro polígono aqui, e tem outro polígono aqui. Tá vendo? Ó, conforme vai passando a geometria, ó, os polígonos vão sendo cada vez mais inclinados, ó, na direção que eu desejo, gerando o quê? Uma curva. E quando eu quero que a superfície da minha geometria fique com aparência suave, você vem no Object Mode, clica o botão direito e coloca Shade Smooth. No Shade Flat, que é o padrão, o ponto de encontro de dois polígonos acaba ficando marcado. Então, Shade Smooth deixa suave. Só que existe um grande porém. Vamos supor que eu tenho esse cubo aqui. Eu quero que a parte de cima fique curvada e aqui do lado vai ficar reto. Vou dar um Ctrl R aqui, Ctrl R aqui, Ctrl R aqui para dar o corte. Vou subir a parte superior, aqui e aqui. Beleza, vou dar aqui um Shade Smooth. Posso vir aqui no modo Faces, aperto o botão direito e coloco Shade Smooth. Olha lá, o que acontece? O canto acaba ficando não marcado, porque ele aplicou o Shade Smooth na face inteira. Para eu corrigir isso, eu posso vir aqui no painel onde tem as propriedades do objeto e ativo o Auto Smooth. O que o Auto Smooth faz? Eu vou vir aqui, ó, nesse modelo aqui, vou colocar o Shade Smooth. Ele está, ó, com o Auto Smooth ativado e vou vir aqui na parte superior e vou... tem que entrar no modo de edição e vou na parte superior, vou ativar aqui o Edge Angle. Perceba, ó, que essa linha aqui ela tá dando o ângulo de uma face para outra, ou seja, ela está com 26 graus. O que o Auto Smooth faz? Ele vai indicar para mim, através de um valor em graus, quando o Shade Smooth será aplicado ou não, aqui no encontro entre os dois polígonos. No caso aqui está 25 graus. Significa, se aqui for abaixo de 25 graus, irá ficar marcado. Então, eu vou vir aqui e vou subir essa face. Ó. Veja só, ó, ficou com 23 graus. O que aconteceu? Ó, ficou suave. Mas se eu deixar aqui reto? Olha lá, ó, ficou marcado. Quantos graus tem aqui? Tem 60... É horrível ver isso aqui no Blender. Aqui, ó, tá com 63 graus. Se eu colocar 65, ó, o que acontece? Ó, ficou ali suave. Então, um valor bem legal para você deixar aqui as áreas mais marcadas ou não, é você colocar aqui um valor com 45 graus, já é algo bem legal. Aqui no caso, ó, com 30 graus, já foi mais do que suficiente. Então, para quem está fazendo um modelo e não quer adicionar muitos polígonos, nem nada, você pode trabalhar com Auto Smooth. Essa informação aqui, que fica guardada na Normal, quando você exporta, ela também vai para Unity, para Real ou para qualquer outro programa similar ao Blender. Então, isso aqui é uma informação que fica gravada na geometria, então você pode usar sem problemas. Mas por que você está falando, Daniel, que você pode usar quando você quer usar poucos polígonos?
Porque é o seguinte, no mundo real, nada é 100% reto, nada é 100% perfeito. Se você olhar para qualquer coisa aí em volta de você, por exemplo, o monitor, por mais reto que seja, por mais que seja 90 graus perfeito o canto do monitor ou qualquer outra coisa que você tem aí, você vai perceber que não é perfeitamente, o canto não é perfeito, ele é levemente arredondado. Então, assim, nada vai ser como está aqui no 3D. Então, no Hard Surface, nós trabalhamos muito com bevel. O que o bevel faz? Ele vai adicionar um chanfre aqui no canto. Então, eu vou fazer isso aqui de maneira manual. Eu vou simplesmente selecionar os cantos aqui. Aqui, ó, selecionar aqui. Ó. Aqui tem o modificador bevel também, mas só que eu não vou usá-lo. Tá? Porque esse aqui é só um exemplo, pessoal, do que acontece no... alguns cuidados com modelagens Hard Surface. Enfim, vou apertar Ctrl B, ou você pode vir aqui na ferramenta Bevel. Aperto Ctrl B, olha lá. Vou rodar o scroll para cima, ó, e eu adiciono mais divisões ali no Bevel. Olha lá, confirma aqui, ó. Beleza, ó. Fazendo isso, você acaba definindo muito mais os cantos de um modelo Hard Surface, de um modelo sólido, ou seja, vai ficar mais bem acabado, vai ficar mais condizente com o mundo real. E só um detalhe aqui, tá vendo que meus cantos estão bem marcados? Porque aqui na parte superior, quando você está no modo Solid, você tem que ir no Viewport Shadings, você tem que ir o Cavity. Quando você ativa o Cavity, o Blender vai deixar as áreas que tem cavidade, áreas onde não chegariam luz, mais escuras, e as áreas mais expostas, como cantos, ficam mais marcadas. Então é bem legal para quem trabalha com Hard Surface. Então, se a gente for olhar aqui nesse modelo que eu fiz aqui de exemplo, que tem vários erros que eu vou mostrar depois, ó. Se você perceber, ó, ele tem um bevel aqui no cantinho, mas Daniel, tem poucas subdivisões. Não se preocupe que eu vou explicar mais adiante no vídeo. Mas enfim, ó, isso daqui que eu fiz, ó, acabou gerando esse tipo de resultado, ó, tá vendo? É levemente arredondado, ó, e eu tenho um acabamento melhor aqui nessa área, nesse detalhe aqui do meu drone em formato de esfera. Legal, Daniel. Agora eu vou avançar um pouco. Você percebeu que eu usei o modificador Subdivision Surface ali no modelo. Então, pessoal, isso é muito comum você usar esse modificador, porque imagina que você vai fazer uma armadura, um robô, enfim. Você tem que deixar a forma suave, você não quer deixar facetada. A não ser que seja seu objetivo, logicamente. Mas na maioria dos casos acaba não sendo. E o modificador Subdivision Surface, eu vou mostrar aqui em um cubo o que ele faz. Vou adicionar um modificador. Ó. Perceba, ó, eu tenho aqui as faces, tá? Poucas. E vou adicionar aqui o modificador Subdivision Surface. O que acontece? Vou desativar o Optimal Display. Ó, eu vou entrar no wireframe. O que ele faz? Ele subdivide as faces existentes e puxa para dentro. Ele, para quê? Para suavizar com base no que você tem ali no momento. Se eu aumento o nível aqui para 2, ele vai subdividir mais e vai puxar mais ainda. Para quê? Para ficar com a aparência mais arredondada. Então o que acontece? Você vai perder o aspecto de ser um cubo. Como eu posso contornar isso? É você criar loops em torno dos cantos. Então, se eu vir aqui, dar Ctrl R e jogar para cá, veja só, ó, eu acabei forçando com que o Blender acaba definindo essa parte superior. Mas por que isso acontece? Bom, ó, veja só, eu tenho aqui a área total da minha face. Se eu entrar aqui no wireframe, ó, vou colocar no nível 2, ó, olha lá, ele subdividiu e puxou em direção a outro vértice aqui, tá? Aos outros vértices, essa outra aresta. E essa outra aresta acaba sendo puxada por essa. Beleza. E quando eu acabo jogando esse loop próximo dela, o que vai acontecer? O espaço que tem para poder fazer para gerar essa subdivisão para que uma aresta acaba puxando a outra,
acaba ficando menor. E, por consequência, acaba definindo as áreas onde tem esses loops próximos. Então, se eu vir aqui e adicionar um loop aqui, um loop aqui, outro loop aqui, ó, eu vou acabando definindo cada vez mais, ó, os cantos, ó. Veja só, olha lá. E assim eu tenho que meio que uma forma de um cubo, porém com os cantos mais arredondados. Se eu aumentar aqui mais a subdivisão, ó, olha lá, ele subdividiu mais os cantos, ó, com base no espaço que eu tenho aqui, aqui e tudo mais, e puxou mais para dentro. Ou seja, eu tenho um canto arredondado, porém, ainda assim eu preservo a forma de um cubo. Perfeito, já aprendemos isso. Agora, vamos supor que eu queira fazer um buraco aqui dentro. Vou dar um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui, outro corte aqui, outro corte aqui e outro corte aqui. Venho no modo seleção de faces, seleciono aqui segurando o Shift, aperto E, Z. Epa! O meu objetivo não era fazer um buraco arredondado assim. Eu quero que ele fique definido. Eu quero que ele tenha uma aparência retangular aqui. Eu não quero que ele fique com esses cantos arredondados. Então vamos lá, aprendendo o que nós aprendemos até o momento. Se eu vir aqui e adicionar um corte aqui nesse canto e jogar para cima, ó, o que acontece? Eu acabo, ó, definindo a minha borda. Não está perfeito ainda, porém é para você pegar o que eu fiz. Agora eu vou adicionar outro corte aqui embaixo, definir lá embaixo. Mas perceba que está arredondado. Eu não quero isso. Muitas pessoas que acabam fazendo. Adiciona um corte aqui, um corte aqui, outro corte aqui e outro corte aqui. Beleza, tá perfeito. Pode ser útil para o seu objetivo. Mas o que acontece? Em superfícies curvadas, o que acontece? Como eu tenho um polígono, tenho um vértice um próximo do outro aqui, tenho uma distância x aqui e tenho outra distância x aqui, o que vai acontecer? Em uma superfície curvada, essa área vai ficar marcada e essa área não vai ficar marcada. Por quê? Lembra que eu falei aqui para vocês, quando você tem um loop próximo do outro, você tem um espaço menor para ocorrer a subdivisão. Consequentemente, ela vai ficar mais marcada. Então, assim, uma superfície reta, perfeito de você fazer isso. Porém, uma superfície curvada, que eu vou fazer aqui agora, eu vou colocar o Subdivision Surface. Ó, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vem aqui, ó. Outro corte aqui, outro corte aqui. Opa, adicionei um corte de maneira aleatória, né? Quando eu adiciono cortes de maneira aleatória sem corrigir a forma, ó, ela vai ficar com uma aparência reta. Então, seleciono aqui ambos, aperto G, Z, só um pouquinho, ó, para continuar, para continuar com a minha forma, ó. Opa, Daniel. D. Olha, mudou o atalho do 3.0, eu não sabia. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Então, ó, ele está seguindo a forma aqui, ó, curvada. Se eu não tivesse feito esse ajuste de subir um pouco para cima, ia fazer isso, ó. Vem aqui, faz a curva reto, faz a curva reto de novo. Então, sempre que você fizer um corte numa superfície curvada, não apenas faça o corte, faça também a correção da curva, beleza? Então, isso aqui também é um conceito não só de hard surface, mas também de modelagem orgânica, que é personagens, por exemplo. Ó, vou selecionar aqui esses cantos, estou segurando o Alt, tá, pessoal? Ó, pego aqui e pego e jogo para cá. Belezinha. Se eu venho aqui, ó, seleciono aqui, vou apertar E, jogo para baixo. Daí você fala, nossa, Daniel, é só fazer aquilo lá. Ó, perceba, ó, que nossa curva está perfeita, ó, não tem nada marcado aqui. Posso colocar o Match Cap aqui até de metal, ó. Olha lá, ó, tá perfeito, ó, não tenho nenhuma imperfeição. Vou adicionar um corte aqui e outro corte aqui no canto. Vamos ver o que acontece, ó, tá certinho, ó, não tem nenhum problema na geometria. Agora vou adicionar um corte aqui e vou adicionar um corte aqui. Definir aqui. Perfeito? Perfeito. Certeza? Vou adicionar um corte aqui e outro corte aqui, ó. O que aconteceu? Nós acabamos detonando completamente essa
forma, porque aqui eu tenho uma distância e aqui eu tenho outra distância. Então, o que acontece? O meu Subdivision Surface detona toda a minha geometria. Então, vamos voltar lá para o meu robô de exemplo. Note o seguinte, ó. Aqui nesse meu robô, ó, olha a maneira como eu fiz. Eu deixei aqui reto, considerando que esses vértices seriam puxados aqui para o lado esquerdo. Então, aqui, você tem que meio que começar a pensar antecipadamente como você quer que algum buraco, algum detalhe irá ficar na malha. Então, aqui no caso, por exemplo, como que eu corrigiria isso? Então, eu voltei aqui para o início de como estava a nossa forma e eu quero fazer buraco aqui. Primeiro de tudo, eu vou adicionar mais alguns loops aqui para eu ter mais flexibilidade na hora de definir aqui os cantos do meu modelo. Então, vou adicionar um corte aqui, outro corte aqui. Lembrando, adicionou o corte, ó, tá reto. Seleciono aqui, aperto G, Z e subo um pouquinho, ó, para quê? Para continuar aqui com formato circular. Mas se você perceber, ó, a distribuição acabou ficando um pouco comprometida. Então você adiciona um corte aqui, outro corte aqui, ó, e sobe aqui um pouquinho. Ó. Agora eu tenho a distribuição de loops mais adequada para o meu modelo. Agora selecione a área onde eu desejo fazer o buraco. Vou mudar aqui para o Match Cap. Vou mudar no modo Studio mesmo, para ficar mais simples. E ao invés de eu apertar E e jogar para baixo, eu vou usar o Inset, que é esse comandinho aqui, que é ativado pelo shortcut, pela tecla de atalho I. Aperto I e jogo para dentro. Ó. O que acontece? O Inset é como se fosse uma extrusão em seguida do S, porque se eu apertar E, depois S, ó, faço uma extrusão para dentro. Então o inset é mais ou menos parecido, porém, ele acompanha a forma quando você dá um inset, ó, tá vendo? Ó? Ele acaba mantendo mais dentro da forma. Agora, eu vou selecionar essa parte aqui de dentro e vou dar uma extrusão para baixo, ó. Beleza. Mas, Daniel, o que aconteceu aqui? Quando você dá uma extrusão sem fazer isso antes, vamos supor não, normalmente você tem que definir a borda aqui. Para eu definir essa borda aqui, ou eu faço um corte aqui, beleza, já fiz o corte. Só que isso vai comprometer a aparência aqui da borda, ó, aqui nos cantos. Então, para você deixar mais definido, você teria que adicionar um corte aqui e um corte aqui, ó, para ficar mais definido. Mas tá vendo, ó, aqui fica estranho. Você compromete todo o modelo, ó, porque ó, você tem um loop que ele correu pelo modelo inteiro. Então, quando você dá um inset antes de dar a extrusão para dentro, você meio que cria algo que sustente o buraco ali em torno. Você tem algo de suporte. Então, quando eu dou um corte aqui dentro, ó, eu consigo definir a linha, ó, sem destruir todo o meu modelo. Agora eu vou voltar lá para o modo de visualização metálica, ó. Veja só. Ó. Por enquanto, o meu modelo está legal. E só tem mais uma coisa. Ó. Quando nós distribuímos de maneira, vamos dizer assim, gradual o meu modelo, deixa eu só adicionar o modificador Mirror aqui para eu fazer tudo que eu fizer de um lado acontecer do outro. Aqui deletar vértices, vou colocar aqui o Mirror. Mirror no Y, beleza. Ó. Vou jogar aqui em cima, para facilitar aqui durante a modelagem. Vou jogar aqui no meio, aqui, beleza. Ó, então, pessoal, no caso aqui, eu tenho uma distância x desse vértice para esse vértice e distância x desse vértice para esse vértice. Se você perceber, aqui já é uma distância diferente dessa para essa. Agora, se eu pegar isso daqui, apertar G 2 vezes e movimentar para lá, ó, eu tenho ó, uma distância um pouco mais parecida com essa daqui, ó. Deixa eu partir 2 vezes e jogo para cá. O que acontece, ó? Vamos supor que aqui eu tenho a distância 2, aqui eu tenho a distância 1 e aqui eu tenho a distância 0,75, ó, desse vértice para esse vértice. Então, meio que a distribuição dos vértices aqui de um para o outro acaba reduzindo de maneira gradual.
Então, quando estava muito perto aqui, simplesmente, aqui vamos supor que era 1, opa, aqui mudou o atalho do 3.0, ó. Então aqui eu tinha 1, e aqui já foi direto para o 0,25. Então, é uma diferença de distribuição muito brusca, de uma hora para outra já muda, então você acaba marcando aquela área ali da malha. Na hora que você coloca uma aparência de metal ou coloca alguma textura, pode ficar com aspecto estranho. Então você aperta G 2 vezes, que você vai movimentar o loop selecionado sem sair da forma. Então é bem interessante, ó. No caso aqui eu posso adicionar mais um loop, ó. Foi falha minha, eu devia ter adicionado antes, ó. E eu venho aqui e distribuo melhor. Aperto o G 2 vezes aqui, aperto o G 2 vezes aqui, ó. Olha lá, ó. Então, ó, isso é uma maneira de distribuir de maneira mais gradual os meus vértices quando ele vai ter um comportamento diferente. No caso aqui, ele vai fazer um buraco. Tá? Ó, olha lá. Então, ó, eu tenho, ó, uma aparência muito mais suave. Então, se eu fosse adicionar um corte aqui para definir aquela hora, eu destruiria toda a minha forma. Tá vendo? Ó, passa de um lado para o outro. Só que agora, pessoal, eu tenho a oportunidade de pegar esse loop daqui. Ó, posso pegar esse loop, apertar G 2 vezes e jogar aqui para o cantinho. Ó. E pego esse daqui, aperto o G 2 vezes, ó, e jogo para cá. Ó, de maneira gradual, ó, ele vem indo para esse canto aqui. A mesma coisa eu faço com esse, ó. Vou selecionar aqui, aperto o G 2 vezes, ó, e jogo para cá. Ah lá, ó. Agora eu tenho um canto, ó, muito mais definido, ó, sem destruir o restante da minha malha. Eu faço a mesma coisa desse lado, ó. Ó, G 2 vezes. Ó, aqui não ficou legal. Aperto o G 2 vezes, jogo para cá. Aperto G 2 vezes e jogo para cá. Ah lá, tá vendo? Ó? Agora eu venho, adiciono um corte aqui, ou simplesmente eu posso selecionar a borda aqui e dar um bevel, que é aquele comandinho que eu mostrei aqui, né? Que é o Ctrl B. Aperto Ctrl B, distancio o mouse, ó. Rodo para cima para aumentar as subdivisões, ó. E eu tenho aqui o centro, ó, bem definido, ó. Tá vendo que os cantos estão tão suaves, não tem nada marcado? Então, pessoal, sempre que você for fazer um buraco na malha, atenção na distribuição. Ah, mas Daniel, eu queria que isso daqui fosse mais definido. Aí, o que você teria que fazer antes de fazer o buraco? Você adicionaria mais cortes, adicionaria corte aqui, corte aqui, corte aqui, corte aqui, distribuiria de uma maneira bem uniforme, tá? Daí você tendo esses vértices aqui nos cantinhos, você poderia aproximá-los ainda mais aqui do canto, mas só que por quê? Ó? Quanto mais você aproxima do canto, ó, mais definido fica. Só que tem um porém, quanto mais próximo daqui, consequentemente mais marcado. Então você tem que vir aqui, ó, e acabar distribuindo melhor. Apesar que mesmo adicionando o corte aqui, ó, ficou bem distribuído, ficou legal, né? Só que, aquele negócio, quanto mais definido, mais polígonos você tem que adicionar. Então, pessoal, essa é uma das várias técnicas que nós temos para fazer um buraco na malha. Agora vamos evoluir mais um pouco, com algo um pouquinho mais complexo. Vamos observar aqui essa forma aqui. Perceba, ó, que para fazer esse detalhe aqui no robô, note que tem um loop completo aqui em volta, ó. Quando eu dou o Edge Up, eu tenho aqui, ó, aqui na borda, lá dentro e na parte interna. Então, eu tenho um loop completo para fazer isso daqui, para seguir a forma. Quando as pessoas querem fazer esse tipo de detalhe no modelo, simplesmente seleciona a área, dá a extrusão para baixo ou para qualquer direção para poder gerar o efeito. Só que tem um porém. Na hora que você acaba adicionando o Subdivision Surface, você vai ter um problema. Se eu adicionar um corte aqui, outro corte aqui, beleza, ó. Eu vou conseguir marcar, mas só que você não vai conseguir marcar aqui no cantinho, ó. Você vai ter problemas na hora de fazer a marcação, porque você precisa de um loop aqui na parte de fora, que nós já vamos adicionar daqui a pouquinho, mas espera aí. Outra coisa, eu tenho uma distância desse vértice para esse vértice, que é igual desse para desse. Só que a distância desse para desse acaba sendo diferente. Então, você não tem o loop
perfeitamente aqui organizado para você ter uma mesma distância dos lados, que nem acontece aqui, ó. A mesma distância que está desse lado, e aqui na curva também. Esse lado e esse lado é a mesma distância que eu tenho aqui embaixo. Então, eu preciso fazer com que o loop siga uma direção específica. Aqui no caso, se eu der Ctrl R, ó, ele vai reto, ele não vai para lá, por causa da maneira como eu fiz a extrusão. Quando você já fez errado, já aconteceu isso, você pode corrigir facilmente fazendo o seguinte. Eu posso selecionar aqui o Edge Loop da parte do lado próximo ali da extremidade da curva, apertar G 2 vezes, movimenta para lá até chegar em cima. Seleciona o outro lado, aperta G 2 vezes e joga para cá. Seleciona tudo, aperta M, coloca By Distance. Fazendo isso, ó, você eliminou os loops aqui da lateral e acabou, ó, criando um aqui dentro. Agora você tem algo mais uniforme, as distâncias estão similares, independente do lado que você está vendo. Se eu vir aqui e ativar o Edge Length, veja só, vou ter distância 0,25 aqui, 0,25 aqui, e já vou observar aqui se está 0,25, ó, está 0,35. Só que como eu já tenho aqui o meu vértice não, como eu tenho aqui o meu loop, eu consigo facilmente fazer a correção. Eu posso vir aqui, ó, jogar mais para cá, para poder ficar mais compatível aqui com a distância que eu tenho por toda a geometria nesse detalhe. Agora, sobre não conseguir definir aqui, caso você já tenha feito, como você pode corrigir? Você simplesmente pode selecionar em volta aqui da extremidade, ó, vou segurar Alt, clicar com o botão esquerdo, Shift mais Alt aqui, Shift mais Alt aqui, Shift mais Alt aqui. Beleza. Agora você aperta Ctrl B ou usa o bevel aqui pelo botão, tanto faz. Aperta Ctrl B, segura Shift e distancia só um pouco. Só um pouquinho, beleza. Agora você pega, ó, o lado de fora aqui, ó, segurando Alt, ó. Você vai perceber que o bevel foi bem de leve, ó. Tem duas linhas. Seleciono a de fora. Opa. Na verdade, eu fiz o bevel até muito forte, podia ter feito mais fraco. Mas tudo bem, para o nosso exemplo aqui tá bom, ó. Seleciona aqui. Aqui tá selecionado? Tá. Agora você aperta G 2 vezes. O que acontece? Você vai deslizar para fora, ó. Opa. Tem que ser um de cada vez. Eu acabei fazendo aqui junto, ó. Não deu certo, peraí. Deixa eu tirar aqui. Beleza, ó. Aperto G 2 vezes, ó. Jogo para fora. Agora eu vou ter uma margenzinha aqui em torno do desse detalhe que eu tenho na minha geometria. Aperto G 2 vezes, ó. E agora eu posso adicionar um loop aqui e um loop aqui, ó. Olha lá, veja só. Agora tá bem definido, ó. Beleza? Ó. Vou dar uma correçãozinha aqui, ó. Na verdade, eu acho que já estava perfeito daquela maneira. Não sei porque eu puxei. Mas enfim, ó. Veja só. Então, o que eu quero deixar aqui de lição você tem que fazer com que o loop vá para o lado desejado. Ele nunca pode começar a seguir reto, porque você acaba detonando a definição da curva. Agora eu vou fazer aqui para vocês, ó, como eu fiz esse lado aqui, esse detalhezinho no robô. É bem simples, eu vou fazer até menor aqui, ó, vou selecionar aqui. Na verdade, vou selecionar no modo faces, ó, porque eu fiz aquilo lá usando o inset, tá? Seleciono aqui e vou usar o inset, que é esse comandinho aqui. Aperto I, seguro o Shift, diminuo. Beleza, já tenho minha borda. Aperto I novamente. Beleza. E aperto I novamente. Opa, Daniel, por que 3I? Porque, o que acontece? Esse daqui do meio é o que vai fazer o buraco. E aqui em volta é algo que vai sustentar, que vai deixar definido, que vai permitir com que não fique com aparência estranha aqui na borda do meu modelo. Ó, perceba que já está até marcado aqui já, ó, no modo Object. Agora, é uma dica. Quando você aperta o I, que é o comando Inset, você pode ir para dentro ou para fora, certo? Se você segurar Ctrl, você vai conseguir mexer, ó, na profundidade dele. Então, ó, vou jogar aqui para dentro, ó, e confirma. Ó. Vamos entrar no modo Object. Olha lá.
e eu tenho aqui então o detalhe. Ah, mas Daniel, não está tão definido. Simples, é só eu vir aqui nas extremidades, ó, e dar um Ctrl B, que é o bevel. Eu vou adicionar mais subdivisões, só para ficar diferente daquele, ó. Olha lá. E está bem definido aqui essa área, tá vendo? Não tem nenhum defeito na minha superfície. Se eu colocar aqui no Matchcap de Chroma, ó, olha lá, ó, tá perfeito, ó, não tem nenhuma distorção na minha geometria. Ou seja, eu posso colocar um shader metálico ou qualquer outra coisa aqui que não vai ter problema. Então, ó, essa é uma das várias maneiras de se fazer. Então, pessoal, vou terminar por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembrando que essa é a parte 1 e até a parte 2.